assunto da nossa comunidade. Aqui você pergunta, participa e acompanha de perto as ações da administração municipal. Todos os domingos, ao meio-dia, aqui na 89 Maravilha. Pergunte ao seu prefeito. Um espaço aberto a você, cidadão. Irmão, paz do Senhor. Aqui é o pastor Glaicon Terra Pinto. Em maio, estarei aqui na rede 89 Maravilha FM. De segunda a sexta, às 18 horas, com a oração Aviva Minas. Um momento de fé, oração e clamor. 89 Maravilha FM, a rádio de todas as igrejas que tocam o som do céu. Agora na 89 Maravilha, versículo da hora, com Cláudia Cruz. A paz do Senhor Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que as bênçãos de Deus os alcancem nessa hora. ZYC 782, Rádio Maravilha FM, operando em 89,7, Uberlândia, Minas Gerais. Agora pela Maravilha FM. Papo sério com graça. Apresentação: Pastor Lúcio Reis, Quinta Igreja Presbiteriana. Oferecimento: Colégio Talentos Cristão, do berçário ao ensino médio, educando com fé e excelência. Bom dia, bom dia! Estamos iniciando mais um Papo Sério com Graça, programa que acontece todas as quintas-feiras, às 10 da manhã, na sua rádio 89.7 FM. É um privilégio muito grande caminhar com você. Eu fico aguardando, viu, Júlio? Com expectativa aí a quinta-feira chegar, para termos esse tempo juntos aqui, compartilharmos da palavra de Deus, ouvir o som do céu, orar com você, você que está nos ouvindo aí de qualquer lugar. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Grandes maravilhas o Senhor tem para todos nós. Eu quero convidar você a participar do programa através do WhatsApp. Você tem o 996570455. Estamos aqui aguardando você, e você também pode participar do programa através do 997658989. Estamos aqui aguardando a sua participação e temos um imenso prazer em poder conversar com você, responder alguma pergunta, tá bom? Então Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos de música. A palavra de Deus sempre nos aquece o coração, e a boa música também. Nós temos uma música do Felipe Rodrigues, Tudo é Perda. Preste atenção na letra dessa música, porque ela realmente é profunda demais. És tudo que temos, Jesus. Tua presença é tudo que precisamos, ó Pai. Se não tenho a ti, a tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti,
Sem tua presença eu não sou nada. Tua presença é tudo que eu preciso, é tudo que eu almejo, Jesus. Tu és tudo que eu preciso. É que sua voz, vamos cantar isso juntos, diga. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Diga, quem sou eu? Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença, diga, tua presença é o que me basta. Maravilha, maravilha. Ouvimos aí com Felipe Rodrigues, Tudo é Perda. Quando nós chegamos a essa consciência de que sem Jesus nada adianta. Tudo que você tem é insuficiente. Essa música diz que se eu não tenho Jesus, eu não tenho nada. Quando você tem Jesus, você tem tudo, tudo que você precisa para uma vida abundante. A palavra de Deus diz que o ladrão veio matar, roubar e destruir. Jesus veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. E você tem vida abundante com Jesus. Quero mandar um abraço aos ouvintes. Sebastião é o ouvinte coringa, né, Júlio? Cara, ouve todo mundo, toda hora, ligadinho na rádio. Sebastião, um abraço, um carinho especial aí para você, ouvinte fiel. Quero mandar um abraço a todos aqueles que tiram um tempo para sintonizar na Rádio FM Maravilha, o som do céu, para poder alimentar a sua alma, o seu coração. Mais uma vez um abraço aí ao Gringo lá da Auto Mecânica. Se você quer um cara para cuidar bem do seu carro, é o Gringo da Auto Mecânica. O telefone dele é 99640-5375. Dá uma ligadinha, fala, Gringo, meu carro tá meio com problema aqui, o que você pode fazer? E ele vai tratar com muito carinho. Um abraço aí para Eliseu, Deus abençoe você. Leandro da Happy Pizza, se você quer um programa legal, se você está em casa, quer comer uma pizza gostosa, dá uma ligadinha lá na Happy Pizza e você será muito bem servido. Um abraço aí o pastor Sérgio Tavares, nosso amigo, irmão, pastor legendário. Deus abençoe você, meu querido, a todos os irmãos que estão de ligadinho aí conosco, um abraço. Deus abençoe grandemente você, sua vida, sua casa, que nesse dia Deus nos conduza em triunfo. A palavra de Deus diz que Ele faz infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos. Deus nunca se limita àquilo que nós pedimos, àquilo que nós necessitamos. Ele sempre faz infinitamente mais. E o Deus a quem servimos é aquele que a palavra nem chegou à nossa língua. E Ele já a conhece toda. Então Deus conhece o nosso coração. Deus sonda o nosso coração. Conhece os nossos pensamentos, sabe das nossas lutas. Muitas vezes fazemos como Jacó, não te importas que pereçamos, ou como os discípulos, não te importa que pereçamos, ou como Jacó, o meu direito passa despercebido, meu Deus. Não, Deus está atento, os olhos dele passeiam sobre a terra, e ele no tempo certo, da maneira certa, ele fará justiça
aos seus escolhidos. Essa é a grande promessa que nós temos na palavra de Deus. E vamos de música. Isaías Saad, a bondade de Deus. A Bíblia diz que a bondade de Deus, ela nos seguirá todos os dias. A bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias até a consumação do século. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia no fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Jesus, tu és fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade, Senhor, nos seguirá todos os dias das nossas vidas. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tu és fiel, tu és tão bom, meu Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego. Maravilha, maravilha. Você pode com certeza contar da bondade de Deus. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Deus é bom mesmo quando as coisas não saem como nós esperávamos. Porque o caminho do Senhor é mais alto do que os nossos caminhos e os seus pensamentos mais altos do que os nossos pensamentos. Nós não sabemos o que é melhor para nós. Nós imaginamos o que é melhor para nós. Mas Deus sabe exatamente. Porque Deus não vê passado,
Deus não vê só o presente, Deus vê passado, presente, futuro, porque Ele está em todo lugar, em todo tempo, porque Ele é eterno. Então Deus sabe exatamente o que é melhor. Então descanse nisso, descanse na certeza de que Deus está conduzindo a história da sua vida para o melhor caminho, para o melhor desfecho. Deus abençoe grandemente você. Um abraço aí agora muito especial, viu, Julião? Para minha esposa. Já falou aqui que se eu não mandar um abraço para ela, não tem almoço. Tá vendo? Então, tem que mandar. Daqui a pouco vamos oferecer música. Um abraço aí a todos os ouvintes. Você sempre é muito especial. Você faz a diferença no nosso programa. Nosso programa é o Papo Sério com Graça, todas as quintas-feiras às 10 da manhã, das 10 às 11. Nós estamos aqui juntinhos para compartilhar da Palavra de Deus, para compartilhar uma boa música que alimente a sua alma, que fale o seu coração. Esse é um programa da Quinta Igreja Presbiteriana. Nós estamos ali no Jardim Brasília, na Avenida Constelação, 1175, esquina com a Rural. Se você quer nos fazer uma visita, você será muito bem-vindo ali. As nossas programações acontecem nos pequenos grupos, semanalmente. E todos os domingos, às 9 da manhã, nós temos a escola dominical, salas específicas com temas de acordo com as faixas etárias. É um tempo assim, muito especial para o seu crescimento bíblico, para o seu crescimento espiritual. Às 10 horas nós temos o nosso primeiro culto e também às 19 horas. É um tempo assim muito bom. Nas quintas-feiras nós temos o Quinta Teens, que é só para adolescentes. Você pode levar seu filho adolescente na certeza que ele será muito bem cuidado ali por nós. E no sábado, às 19h30, nós temos o trabalho com a juventude. Então, você tem oportunidade aí de participar conosco. Temos o nosso Ministério de Casais, estamos todos juntos aí. Ó, o Gringo já deu um alô aqui também, falou, ó, tô ligadinho aqui. Ó, Gringo, cuidado pra você não bater o martelo aí no dedo, hein? Enquanto você descuida aí ouvindo a maravilha, você martelar o dedo aí, cuidado, faz duas coisas. Diz que o homem não dá conta, Ju, de fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Ou o cara aperta o parafuso do carro, ou ele escuta, né? Mas cuidado aí, tá bom, Gringo? Um abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida. Queridos, tem uma música da Juliane Souza que realmente está revolucionando. Se você quer realmente uma música que tem uma letra, uma teologia profunda, uma melodia que fala realmente ao nosso coração, é essa música da Juliane Souza, Quem é Esse? Fala exatamente daquele encontro que Jesus teve, né, com aquela mulher, ou que aquela mulher adúltera, né, pega em adultério, teve com Jesus, e como ele tratou não só a mulher, mas como ele trata cada um de nós. Graça, superabundante graça. Então, minha querida, tá aí, ó, Márcia, minha esposa. Quem é esse? Eu acho que de vez em quando você tem que me perdoar também, né? Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é
Muito bem, muito bem. Você está ouvindo a Maravilha 89.7, a música que vem diretamente do céu. Hoje nós temos um ouvinte especial aqui, que é o Isaac, lá do Patrimônio. Olha só, gente, ele tem um áudio aí, hein, para os amigos lá de trabalho. Vamos ouvir o áudio aí, então, do Isaac, lá do Patrimônio. Ô, meu irmão, aqui é o irmão Isaac, aqui no bairro Patrimônio. Estamos aqui trabalhando na construção, ouvindo a programação. Queremos oferecer para os irmãos lá do bairro Ipanema e para o irmão que está trabalhando aqui comigo também, na construção. Muito bem, muito bem. Olha só, quero parabenizar você que é da construção civil. Você que acorda cedo e vai para o trabalho pesado, árduo. E às vezes a gente está lá naquele apartamento do sonho, né, naquela casa do sonho. E quando você recebe a chave, você fica tão feliz, agradecido. Somos amigos, os familiares, para festejar com você. Estoura aquela champanhe deliciosa, mas você não sabe que por trás disso havia homens trabalhando na construção, no pesado, levantando tijolo, fazendo buraco, virando concreto, para que você realizasse o seu sonho aí, pegasse a chave. Então, parabéns aí aos heróis da construção civil. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Muito bem, nosso programa, ele é feito de música, nós temos o nosso tempo também de reflexão na palavra de Deus. É sempre uma oportunidade que Deus nos dá para ouvirmos a sua voz, você que tem as suas necessidades, seus desejos. Tão bom saber que Deus fala conosco através da sua palavra, palavra que não volta vazia, mas que alcança aquilo que lhe apraz. Eu quero ler hoje um texto tão bonito que fala da pesca maravilhosa. Então nós estamos falando da pesca maravilhosa na Rádio Maravilha. E eu quero ler então em Lucas capítulo 5, do verso 1 até o verso de número 11, uma experiência que os discípulos tiveram com Jesus e que tem muito a nos ensinar nessa manhã. A palavra de Deus diz assim, Lucas capítulo 5, do verso 1 ao verso de número 11. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ali junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descidos deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinais aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Na semana passada, nós lemos aqui a história de 4 leprosos, lá no livro do Reis, capítulo 7, falando da importância que temos de tomar atitudes, né? Os benefícios de tomar atitude. Quando você toma atitude, você se surpreende, né? com aquilo que você nem esperava, você acaba recebendo mais do que esperava. Foi o que aconteceu com os leprosos. Eles deixaram aquele lugar, né, que era um confinamento, eles estavam condenados para o resto da vida vivendo naquele vilarejo por causa da lepra, mas eles estavam com muita fome e eles
pensaram, se ficarmos aqui vamos morrer de fome, e se sairmos e irmos até a cidade dos sírios, o máximo que vai acontecer é que eles vão nos matar. E eles foram e, para surpresa deles, a cidade estava vazia. Falamos que quando você toma atitudes, você também acaba beneficiando os outros, porque eles não só tiveram comida e suprimento para eles, mas tiveram de sobra. E foi exatamente o que aconteceu. Eles chamaram os demais e disseram, olha, tem comida para todo mundo. Então, quando você toma atitudes, pessoas são beneficiadas. É claro que eu estou falando de atitudes corretas. Mas hoje eu quero falar sobre como que eu posso avaliar as minhas fontes de decisões. Eu quero caminhar nessa mesma linha sobre decisões. E você tem pelo menos 3 fontes de decisões, 3 maneiras de você tomar decisões na vida. Muitas vezes as nossas decisões elas são tomadas com base nas nossas experiências passadas. E às vezes as nossas experiências passadas não foram boas. Aliás, muitas delas foram dramáticas. Eu sei de pessoas que tiveram marcas profundas, cicatrizes enormes na alma, na sua infância, por atitudes que sofreram, por palavras que elas ouviram, por coisas que elas viram, por ausências, por presenças dolorosas e muitas vezes déspotas na vida delas, por famílias disfuncionais onde elas foram criadas. E isso foi, ao longo dos anos, gerando experiências nessas pessoas. E muitas vezes nós estamos tomando decisões com base nas nossas experiências passadas. E muitas experiências passadas vão nos ensinar muita coisa, mas elas não podem travar a nossa vida. Conheço pessoas que tiveram uma experiência muito ruim num casamento que terminou num divórcio. E elas se fecharam e você conversa com elas, elas dizem, pastor, eu não acredito em casamento, eu não quero casamento. Foi a pior época da minha vida quando eu casei, foram os piores anos e eu sofri muito. Definitivamente eu decidi ficar solteiro ou divorciado pro resto da vida. Isso é uma decisão tomada numa experiência vivida. As experiências da nossa vida, elas devem servir como uma alavanca que nos faz crescer, nos faz subir. Nélio Pereira, falando sobre fracasso, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz, olha, o fracasso só é fracasso quando nós não aprendemos com ele. Porque quando você aprende com fracasso, aí sim, foi só uma experiência que te fez crescer. Então, não fique preso em experiências negativas que você teve e não tome decisões baseado nelas. E nem mesmo nas experiências positivas, porque as experiências não são fontes seguras. As experiências, elas fazem parte da nossa trajetória, elas servem para a nossa formação. Muitas vezes as experiências nos ensinam o que nós não devemos fazer e elas também nos ensinam o que nós devemos fazer. Elas podem ser um sinal de advertência, elas podem marcar alguma coisa, mas elas não podem definir. Não tome nenhuma decisão baseada e fundamentada nas suas experiências do passado. Então vamos olhar o texto aqui. Esses homens, eles eram pescadores experientes e eles passaram a noite toda no mar tentando pegar peixes e não conseguiram absolutamente nada. E eles eram experientes, e eles poderiam dizer, a maré não está para peixe, o dia hoje não promete, então vamos voltar para casa. Então foi isso que eles fizeram. O texto diz que eles estavam lavando as suas redes quando Jesus chegou, e aí Jesus os confronta, e o que eu acho interessante é que eles estavam lá, e a multidão estava lá para ouvir Jesus. Diz que a multidão se apertava para ouvir os seus ensinamentos. Havia um desejo muito grande naquela multidão de ouvir a voz de Deus. Havia um desejo na alma de que a palavra os conduzisse naquela hora. E os discípulos estavam lá. Mas eles estavam preocupados naquele momento com a pesca, porque aquilo não era um lazer para eles, né?
Quantas vezes a gente escuta, né? Você está nervoso, está estressado, vai pescar. Então, não era isso, né? Eles não estavam ali porque eles tinham a pesca como um lazer. A pesca era o meio de sobrevivência deles, né? Era o trabalho deles. Então, eles não iam pescar para distrair. Eles iam num trabalho árduo, pesado. Aquilo era a rotina deles, né? E eles saíram de casa com esse compromisso, provavelmente com necessidades a serem supridas. Muita coisa dependia daquela pesca, né? O alimento, a comida, né? A sobrevivência deles dependia daquilo. Então havia toda... E eles eram experientes, né? Provavelmente viram seus avós pescando, seus pais pescando. Eles nasceram naquele contexto, provavelmente dentro de um barco, né? Aquilo era a rotina deles, era a vida deles. Então, Jesus entendia de pescador, ou de pecador, mas de pescador eles entendiam, era a profissão deles. E naquele momento eles realmente estavam decididos a ir embora, porque a experiência dizia isso. Olha, olhando para a noite, olhando para o vento, olhando para o resultado, não tem o que fazer. Então, muitas vezes é assim que nós estamos também agindo diante das dificuldades. Nós estamos usando única e exclusivamente a nossa experiência como uma medida de decisão. Então, de novo, eu quero alertar você. A experiência é importante, ela nos ajuda, mas ela não pode definir. Você não toma decisões na sua vida baseado nas suas experiências. As experiências são importantes, mas elas não são fontes seguras. Uma outra fonte de decisões na nossa vida são as expectativas frustradas. Então eles não tinham apenas experiências de pescadores, eles estavam frustrados. Então, de novo, eu quero voltar no momento em que eles estavam lavando as redes. Lavar a rede significava para o pescador sem expectativa nenhuma. Então, muitas vezes, a nossa vida é movida por expectativas e muitas vezes nós somos frustrados nas nossas expectativas. Quantas expectativas eu tive com relação à minha esposa, meus filhos, a igreja, pessoas, amigos, com relação a mim mesmo. Alguém disse que a expectativa é a véspera da frustração. Então, quando você vive de expectativa, você está sujeito a decepcionar-se, a frustrar-se a qualquer momento. Eu cheguei à conclusão que não é o erro das pessoas que me decepciona. O que me decepciona é a expectativa de acerto que eu crio sobre elas. Então eu espero que elas reajam de determinada maneira e elas não reagem e eu me decepciono. Você quer ver um exemplo? A mulher espera que o marido chegue em casa e quando ele for tomar a refeição, ele olha e diz, poxa bem, que comida maravilhosa, que comida gostosa. E às vezes ele está tão preocupado em comer rápido, ir embora, e tanto compromisso para depois do almoço, que ele nem faz comentário nenhum, e aí a mulher se decepciona. E ela não diz nada, mas ela guarda aquilo, ela interioriza aquilo. Muitas vezes você espera que os seus filhos tenham um determinado comportamento, mas você não diz nada, você só espera. E eles não dizem. E eles não agem como você esperava. E aí você se decepciona. Então, cuidado com as expectativas que você vai criando. Você cria expectativas sobre o governo, sobre a sua cidade, sobre a sua igreja, sobre as pessoas. Você cria expectativas sobre você mesmo. Nós fazemos isso. Desculpem. Criamos expectativas sobre nós. Muitas vezes eu me decepciono com a atitude que eu tive. Às vezes eu chego em casa e fico chateado comigo. Eu digo, olha, eu não poderia ter agido daquela maneira. É bom que você faça isso, mas é bom que você também não crie tantas expectativas assim. A Bíblia diz que Jesus olhava para os discípulos e disse, eu conheço a natureza humana e eu sei que vocês são pós. Realmente somos pó. Então não confie na sua própria força, na sua capacidade,
Não crie expectativas sobre as pessoas de acerto, porque as pessoas vão errar com você. E você vai errar com as pessoas. Mas não é aí que está a nossa fonte de decisões. Então os discípulos naquele momento olharam para a noite, olharam para o cenário, olharam para as circunstâncias e concluíram que a melhor coisa a fazer é ir embora para casa. Expectativa é o que você espera e perspectiva é o que Deus tem para você. Então a nossa vida não tem que ser fundamentada nas expectativas que nós temos sobre Deus, mas na perspectiva que Deus tem sobre nós. Deus tem algo para a minha vida e isso é melhor, isso é mais importante. Os pensamentos dele são mais altos. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu não sei por que eu insisto na minha vontade. Por que eu acordo e tenho uma lista de vontades e eu espero que Deus realize todas elas. Eu apresento para Deus nas minhas orações as minhas expectativas. Mas eu não apresento para Deus a minha disposição em ouvir qual que é a perspectiva que Ele tem para mim. O que nós vamos fazer juntos? Seria diferente se você acordasse e dissesse: Deus, o que nós faremos juntos hoje? O que o Senhor espera de mim nesse dia? O que o Senhor tem para a minha vida nesse dia? Para onde o Senhor quer me levar? Nós estamos pedindo para Deus abrir as portas que a gente quer entrar. E muitas vezes Deus vai fechá-las. Então cuidado para você não tomar decisões com base nas suas expectativas frustradas, nas suas experiências vividas. Porque existe uma terceira fonte de decisões, que é sobre a palavra revelada. E quando Jesus manda os discípulos lançarem as redes, Pedro, por um instante, ele quase que vacila. Ele diz: Senhor, nós passamos a noite toda e não pegamos nada. Jogamos rede a noite toda e não pegamos nada. Em outras palavras, Pedro está dizendo: Senhor, nós fizemos na melhor hora, da melhor forma e obtivemos o pior resultado. Mas eu acho que aqui está o diferencial. Quando você coloca o mais. Você pode até evocar as dificuldades, falar dos problemas, porque eles são reais. Mas quando você diz mais, sob a tua palavra eu lançarei a rede. Essa é a fonte segura para tomarmos decisões, sob a palavra de Jesus. Então, em alguns momentos, você tem que esquecer as suas experiências. Você tem que esquecer as suas expectativas. E você tem que olhar para o que a palavra de Deus diz. Os prognósticos muitas vezes são contrários. O diagnóstico é o contrário. Você pega o diagnóstico do médico e ele diz: sem chance, não tem nenhuma esperança mais para a saúde dela. Você olha para a realidade do seu casamento e diz: cara, não tem jeito, as minhas experiências foram frustradas, as minhas expectativas todas eu perdi, todas as minhas expectativas com relação a esse casamento, mas existe uma palavra onde você pode lançar a rede. Eu gosto da história de Jairo porque ele lançou a rede sobre a palavra de Jesus. Enquanto Jesus ia para sua casa, por conta da sua filha que estava enferma, no caminho me aparece uma mulher com fluxo, uma hemorragia crônica de 12 anos, e Jesus atende aquela mulher, e nesse interim, enquanto ele está ali com aquela mulher, resolvendo o problema dela, as pessoas chegam da casa de Jairo com a seguinte informação: pode despedir em paz, pode despedir o mestre, porque a sua filha morreu. Imagina como ficou o coração de Jairo naquele momento, porque Jesus estava se deslocando da sua casa. Havia uma esperança no coração dele de que Jesus chegasse a tempo e curasse a sua filha. Mas aquela mulher aparece e Jesus para cuidar dela, para atendê-la. E nesse tempo a filha de Jairo morre. E quando os homens dão aquela informação, Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, não temas,
crê somente. E agora? O que você faz? Por um lado, os homens estão dizendo, não tem o que fazer, sua filha já morreu. E por outro lado, Jesus dizendo, não temas, crê somente. Muitas vezes essa é a conjuntura que nós teremos que enfrentar. Nós estaremos literalmente entre a cruz e o punhal. Por um lado, a razão dizendo, acabou. Por outro lado, a fé dizendo, crê somente. E agora, qual decisão você toma? E a Bíblia diz que Jairo ficou com a palavra de Jesus. Eu não sei qual é a sua situação hoje. Talvez você esteja vivendo um drama. Talvez você esteja passando por uma situação semelhante a de Jairo, entre a fé e a razão. Entre o que os homens dizem, a lógica diz, e aquilo que Jesus está dizendo. Então, naquele momento, numa noite de frustração, numa noite de expectativas frustradas, onde as experiências não valiam nada, Jesus diz, lança a rede. E eles obedeceram. E o resultado, nós temos a pesca maravilhosa. Eles pegaram tantos peixes que o barco quase afundou. E sabe o que eu acho interessante no final dessa história? É que eles deixaram tudo para seguir Jesus. É isso que a palavra de Deus faz conosco. Ela muda as nossas prioridades, ela muda os nossos valores, ela muda o nosso caminho. Eles deixaram um barco com suprimento, com alimento que poderia ser vendido no mercado e talvez daria para eles aí 3 meses de salário. Talvez 3 meses de salário para eles. Talvez 3 meses de folga, de férias. Mas eles largaram tudo para seguir Jesus. E Jesus diz, a partir de agora vocês não vão deixar de trabalhar para sustentar a família de vocês, mas vocês vão mudar o foco. Agora vocês serão pescadores de homens. Eu vou dar para vocês uma missão nobre. Eu vou dar para vocês uma razão para viver. Talvez você olhe para o seu trabalho e não vê muito significado, muita objetividade. Talvez você até esteja cansado do seu trabalho, mas não canse não. Faz do seu trabalho uma forma de glorificar a Deus. Faz igual o Isaac está fazendo aí na construção. Trabalha com dignidade. Faça como que para Deus e não para homens. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Quais são as suas fontes de decisões? Talvez você está tomando decisão numa experiência frustrada, talvez um casamento que não deu certo, que te jogou no buraco, que te fez trancar num quarto e nunca mais querer alguém na sua vida. Não tome decisões porque a sua experiência não foi boa. Talvez você esteja tomando decisões baseado numa expectativa frustrada. Eu não sonho mais, eu não espero mais, eu não acredito mais, porque eu fui decepcionado. Cuidado. Sabe o que é pior do que decepcionar-se? É não conseguir acreditar. Continue acreditando. Mesmo que as pessoas te decepcionem, continue acreditando. Mesmo que você viva pesadelos, continue sonhando. E por último, tome decisões baseado na palavra de Deus. Sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Eu quero orar com você para que Deus te dê forças, para que você lute contra todos os prognósticos e diagnósticos. Que você fique com a palavra empenhada. A Bíblia diz que para todas as promessas Deus tem um sim. Passará os céus e a terra, disse Jesus. Porém, as minhas palavras não passarão. Deus disse a Jeremias, eis que velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, você quer lançar a rede na certeza de que vai colher frutos e peixes, lance sobre a palavra de Jesus. Pai, eu quero orar agora a favor daqueles que
têm tomado decisões com base nas experiências frustradas. Aqueles que por conta de um pesadelo deixaram de sonhar. Por causa de uma decepção não acreditam mais. Eu quero orar, ó Deus, por aqueles que muitas vezes têm tomado decisões com base nas expectativas frustradas. A palavra de Deus diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, isso é expectativa frustrada. A palavra de Deus diz, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, isso é perda. Eu me alegrarei no Senhor. Eu exultarei no Deus da minha salvação. Ajuda-nos a tomar decisões baseado na Tua palavra. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos de música, momento especial. Deus tem algo ainda para falar no nosso coração. Drops é Ele. Ele é Senhor das nossas vidas. Cada vez mais diminuindo. Porque importa que ele cresça. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Parando o caminho, direitando as feridas, e cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É ele,
aleluia, é Ele, por Ele eu tô gastando a minha vida. Já parou para pensar que muitas vezes a gente gasta a vida com coisa tão banal, né? Preocupações inúteis, coisas que não farão nenhuma diferença daqui a 20, 30 anos. E nós estamos sofrendo com essas coisas, então gaste a sua vida com aquilo que realmente é importante. Quero mandar um abraço aqui pro João Ricardo, que já deu um alôzinho aqui para nós, tá ligadinho aí na FM, viu, Julião? João Ricardo, pensa num mecânico bom, cara. Não, esse cara é top, é aquele cara que você chegou lá, você dá partida no carro, só pelo barulho eu já te falo o que tá acontecendo, velho. Esse cara é bom, né não? João Ricardo, um abraço aí, um abraço na Cris, na Vitória. Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Vocês são muito importantes para nós. Estamos já quase finalizando o programa. Papo Sério com Graça, uma oportunidade que temos de estarmos juntos todas as quintas-feiras, às 10 da manhã aqui. E você não sabe que lugar gostoso que é o estúdio aqui, viu? Lugarzinho maravilhoso. Só que hoje, rapaz, não faltou aqui o chazinho de camomila com mel. Nossa, tá faltando o quê? Vamos lá buscar lá no supermercado, né? Então, é um prazer muito grande. Quero mais uma vez convidar você a estar conosco. A nossa igreja é a 5ª Igreja Presbiteriana de Uberlândia, fica lá na Jardim Brasília, na Avenida Constelação 1175, esquina com a Rural, e você será muito bem-vindo ali para juntos cultuarmos a Deus. Nos nossos domingos às 9 da manhã nós teremos a escola dominical, a partir das 10 horas o nosso culto, e também às 19 horas, um tempo de reflexão, um tempo de adoração, de celebração, de crescimento, de estarmos juntos ali. Então é sempre um prazer receber amigos lá. Então nós vamos, mais uma música com a Gabriela Rocha, Me Atraiu. É assim que Deus faz, né? A Bíblia diz, quando eu for levantado, atrairei todos a mim mesmo. Isso aconteceu lá na cruz. Todos nós olhamos para Ele. Ele é o centro da nossa vida. Deus abençoe você. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o
Estamos chegando ao final do programa Papo Sério com Graça, um programa da Quinta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. E é sempre um prazer estarmos juntos. Voltaremos, se Deus permitir, na próxima quinta-feira. Deus abençoe você, sua casa. Continue ligadinho na rádio. Deus tem muito mais para você, para sua casa. Ore por nós, para que Deus abençoe e nos dê sempre uma palavra vinda do trono dele para abençoar a sua casa, a sua vida, o seu coração. Deus abençoe você que está aí em casa preparando o almoço, você que está trabalhando, você que está viajando na rodovia. Deus guarde e proteja você. Deus abençoe. Um abraço. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que